Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes para fazer a leitura de um trecho ecumênico. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Passa a palavra ao vereador e secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 27 de abril de 2021, às 19h15, sob a presidência do vereador Leandro Marcelo de Souza e com a presença dos vereadores desta Casa. Foi declarada aberta a reunião. A vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes retornou suas atividades nesta Câmara, em conformidade com a portaria número 56/2021. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovado pelo presidente desta Casa. Em seguida, foi feita a leitura do expediente e, após, foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de lei número 25, de 2021, que altera dispositivo nas leis número 2045 de 2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Ouro Branco, 2.299 de 2018, no que dispõe sobre a política de trânsito, transporte e mobilidade do município de Ouro Branco, instituindo o Sistema Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, a JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, o Fundo Municipal de Transporte e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 26 de 2021, que denomina ações do programa Ouro Branco Meu Lar. Altera as leis da REUB 2.289 de 23 de agosto de 2018 e 2.438 de 11 de agosto de 2020 e das outras providências de autoria do Executivo. Requerimento números 99, 100, 101, 102 e 103 de 2021, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 104, 105, 106, 107 e 108 de 2021, de autoria do vereador Warley Gino Pereira. Requerimento número 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 128 de 2021, de autoria do vereador Leandro Marcelo de Souza. Requerimento número 115, 116, 117, 118 de 2021, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 125, 126 e 127, de autoria do vereador Imar Vieira. Requerimento número 129, 130, de 2021, de autoria do vereador José Erenildo Freire de Andrade. Requerimentos números 119, 120, 121, 122, 123 e 124, de 2021, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Moção de pesar número 11, de autoria do vereador Warley Gino Pereira, com adesão do vereador Imar Vieira. Ato contínuo, senhor presidente, passou a segunda parte da reunião. Ordem do dia. A vereadora Nilma Aparecida Silva solicitou vista do projeto de lei número 22 de 2021, sendo concedida pelo presidente desta Casa, após foram aprovados os requerimentos número
83, 84, 86, 87, 99 e 130 de 2021. Em seguida, foi feito um minuto de silêncio em respeito ao falecido, tendo em vista a moção de pesar apresentada nesta reunião. Finalizando, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte os projetos de lei número 22, 25 e 26 de 2021. Às 20 horas e 15 minutos, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Solicito ao vereador e secretário que efetue a leitura das correspondências das proposições encaminhadas à casa. Projeto de resolução número 01 de 2021. Institui o hábito municipal à honraria policial, destaque do ano e da outras providências. De autoria do vereador Imar Vieira e do vereador Neymar. Pronunciamento do vereador inscrito como orador, 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Convido o vereador José Irenildo Freire de Andrade. Boa noite a todos e a todas. Vereador, só um minutinho. Sim. Você fez a leitura de qual? Só do... Só, vereador, peço desculpa, eu vou fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 131 de 2021. Solicito o Poder Executivo que seja feita a troca da iluminação convencional ao perímetro da delegacia e SAMU, que se trata de uma área de segurança pela iluminação de LED. Este pedido vem ao encontro de uma grande necessidade da população que as usa e trafega por lá, além de se gerar uma maior iluminação, aumentando a segurança dos munícipes. De autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 132, de 2021. Solicito o Poder Executivo que seja implantada a sinalização necessária nas vias do município que foram reformadas. De autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 133, de 2021. Solicito a execução o Executivo que providencia com urgência estudo de viabilidade para o início imediato da pavimentação asfáltica no trevo que liga o bairro Jardim Belo Horizonte até o final da comunidade rural da Olaria. Este requerimento tem a finalidade de atender às demandas dos moradores da comunidade citadas, pois trará conforto e segurança, praticidade para os usuários desse trecho. De autoria do vereador Leandro Marcelo de Souza. Requerimento número 134, de 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2, segundo do artigo 106, do parágrafo 1, âmbito do requerimento interno, ouvindo do plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 24 de 5 de 2021 o presente requerimento e os requerimentos de números 135, 136 e 137 da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 135 de 2021. Solicito da Prefeitura Municipal que seja feita a troca de lâmpadas comuns amarelas para lâmpada de LED na Avenida Raimundo Campos, em frente ao SAMU.
Autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 136, 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 1º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário os seguintes. Solicita da Prefeitura Municipal que seja colocada bebedouros nas academias ao ar livre e as praças do bairro abaixo. Inconfidentes, Praça Tomás Antônio Gonzaga e José Bonifácio. Pioneiros, Siderurgia, Praça da CSN, 1º de Maio, Academia ao ar livre. Belvedere, Academia ao ar livre. Luzia Augusta, Academia ao ar livre. Alto Chalé, Academia ao ar livre. De autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 137, 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º do artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário, o seguinte. Solicito da Prefeitura Municipal que seja feita uma limpeza na pista de caminhada na estrada do Luzia Augusta, sentido a Serra. Da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 138, 2021. O vereador abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicito da Prefeitura Municipal que seja feita a troca das lâmpadas amarelas por LED à rua Curitiba, pois as lâmpadas amarelas não estavam favorecendo a iluminação adequada do local. Vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 139 de 2021. O vereador abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 106, inciso 2º do artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário, as seguintes. Solicitação ao Executivo Municipal. Solicito que seja feito um estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas na rodovia da Batata, na zona rural de Geada, próximo ao bar do Lili. De autoria do vereador José Heleno de Souza, Tezinho. Requerimento número 140, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicitamos ao Executivo Municipal. Solicito que seja feito um estudo de viabilidade para escavação e construção de um poço artesiano na comunidade de Olaria, com a finalidade de melhorar o abastecimento de água aos moradores daquela localidade. Vereador José Heleno de Souza. Requerimento número 141 de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir do plenário o seguinte. Solicito que seja feito um estudo de viabilidade para escavação e construção de um poço de artesiano na comunidade de Geada, com a finalidade de melhorar o abastecimento de água dos moradores daquela localidade. Vereador José Heleno de Souza. Requerimento número 142 de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Solicito que seja feito um estudo dar continuidade na pavimentação asfáltica no trecho que liga a rua principal Geraldo Simplício Henriqueta, em Campo Grande, próxima à árvore pau de óleo, com a referência à primeira direita. Esta solicitação se faz necessária, pois terá conforto para os moradores. Vereador José Heleno de Souza. Requerimento número 143 de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 4
5 de 2021, os presentes requerimentos de números 139, 140, 141 e 142, do vereador José Heleno de Souza. Requerimento número 144, 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, único do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: solicita ao Executivo que providencie com urgência o estudo de viabilidade para o início imediato da pavimentação asfáltica no trecho que liga o bairro Jardim Belo Horizonte até o final da comunidade rural de Olaria, de autoria do vereador Leandro Marcelo de Souza. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e o artigo 106, do parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação e votação na reunião do dia 4 de 5 de 2021 o presente requerimento e os requerimentos de número 144 de 2021, de autoria do vereador Leandro Marcelo de Souza. Requerimento número 147 de 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: solicita ao Executivo que encaminhe ao setor responsável urgentemente esclarecimentos sobre a não cumprimento o cronograma apresentado como resposta ao requerimento 75 de 2021, pois, de acordo com o ofício resposta 232 de 2021, a sequência nos apresentada para execução dos trabalhos de cronograma da roçada da empresa Vina será 1º de maio, logo após o bairro Metalúrgico e antes do bairro Inconfidentes, o que se tornará ouvido por questão de logística, e não foi o que aconteceu, uma vez que o bairro que está sendo atualmente contemplado, segundo aquele ofício, é o Inconfidentes. Entendo, assim, que o bairro 1º de Maio está sendo suprimido. Vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 148, de 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 4 de 5 de 2021 o presente requerimento e os requerimentos de número 147/2021. Vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 149. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: solicita a Prefeitura Municipal que seja encaminhada ao gabinete do vereador Warley Gino Pereira a listagem das associações de bairro vigente no município de Ouro Branco e seus respectivos representantes, de autoria do vereador Warley Gino Pereira. Requerimento número 150, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvindo do plenário as seguintes solicitações do Executivo Municipal. Solicito ao Poder Executivo que realize urgentemente a conclusão asfáltica da rua José Rezende da Costa Pai, localizada no bairro Inconfidentes, onde somente a metade da rua foi asfaltada. De autoria do vereador Neymar Magalhães Meirelles. Requerimento número 151, 2021. Os vereadores abaixo assinado requerem, nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicitamos ao Executivo Municipal que nos forneça informações sobre o plano de
retorno das aulas presenciais, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 152, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 4/5/2021 o presente requerimento e os requerimentos de número 150 de 2021 e 151 de 2021, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 153 de 2021. A vereadora que abaixo assina requer, nos moldes do artigo 137, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação na reunião do dia 4/5/2021 o presente requerimento. Requerimento ao Executivo Municipal. O Conselho Municipais são instâncias criadas para garantir o controle social no acompanhamento das políticas públicas. A composição destes deve se dar de forma participativa, em escolha direta dos representantes da sociedade civil, e suas reuniões devem ser abertas a toda a população que queira acompanhar os trabalhos. A deliberação são da responsabilidade dos membros nomeados para os conselhos, mas a população pode participar como ouvintes, com direito de fala. Assim, requeiro que todos os conselhos deem publicidade às datas de suas reuniões, que as mesmas estejam disponíveis no site da Prefeitura, de autoria da vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Requerimento número 154, 2021. A vereadora que abaixo assina requer, de moldes do artigo 137, inciso 2º, do artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação, em discussão e votação na reunião do dia 4/5/2021 o presente requerimento. Requerimento ao Executivo Municipal. A conclusão do asfaltamento dos trechos da rua José Rezende Costa Pai, Não são vereadores diferentes. compreendido entre a Avenida Francisco Antônio de Oliveira Lopes e Rua Antônio de Oliveira Lopes, no bairro Inconfidentes, uma vez que foi feita a movimentação da terra em toda a sua extensão, mas os trabalhos de base e subbase, bem como a aplicação da massa asfáltica, não. Tal solicitação se dá ao devido e à necessidade de acesso adequado aos demais moradores da rua, que se vierem preteridos pela Prefeitura, bem como pelos grandes transtornos de pó e lama causados pela inconclusão dos trabalhos. Vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Requerimento número 155, 2021. O vereador abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do requerimento interno, ouvido o plenário seguinte: solicitamos ao Executivo, cumprimentando-os cordialmente, vem por meio deste solicitar que seja enviado projeto de denominação de via, novos números, a concessionária CEMIG, ligação de Nova Luz, Copasa, ligando de Nova Água, e Correios, para facilitar o trabalho das mesmas. Deste modo, ressalta que os três setores reclamam a duplicidade de informação, já que a Prefeitura não repassa para as mesmas.
de autoria do vereador José Erenildo de Freire de Andrade. Requerimento número 156, 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação, na reunião do dia 4/5 de 2021, o presente requerimento e o requerimento de número 155, do vereador José Erenildo Freire de Andrade. Requerimento número 157, de 2021. A vereadora que abaixo assina requer nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir do plenário o seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação, na reunião do dia 4/5 de 2021, o presente requerimento. Requeremos do Executivo Municipal a obrigatoriedade por parte da Secretaria de Saúde em informar a esta Casa todas as novas remessas de vacinas contra a Covid-19 que forem enviados ao município, informando a quantidade e o público-alvo. Tal solicitação tem o objetivo de ampliar o acesso à informação e unir esforços para inteirar a população sobre o andamento da campanha de vacinação de dimensões nunca vista no país. Da vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Requerimento número 158, de 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos o requerimento interno, ouvido o plenário seguinte: solicita ao Executivo o estudo de viabilidade para a implantação de pena de água na comunidade rural de Água Limpa. A comunidade sofre com a escassez de água em determinados períodos do ano e, por isso, essa demanda será de extrema importância para os moradores. Do vereador Leandro Marcelo de Souza. Requerimento número 159, 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicita ao Executivo que envie a esta Casa Legislativa a data prevista para a finalização da obra iniciada de extensão de rede da Rua Tucano, bairro Serra. Vereador Leandro Marcelo de Souza. Requerimento número 160, 2021. O vereador abaixo-assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação e votação, na reunião do dia 4/5 de 2021, o presente requerimento e o requerimento de número 158 e 159 de 2021, do vereador Leandro Marcelo de Souza. Moção de apoio número 12, 2021. Esta moção, de autoria dos vereadores que abaixo assinaram, visando apoiar o projeto de lei complementar de 7.343-B de 2006, que tem por objetivo elevar o caminho da Estrada Real à condição de monumento nacional de autoria do deputado federal Reginaldo Lopes. Justificativa: este projeto de lei tem por objetivo elevar o caminho da Estrada Real à condição de monumento nacional. Estradas reais estão na origem de Minas Gerais e do ciclo de ouro, um capítulo de história do Brasil que nos legou acervo artístico e cultural excepcional que deve ser preservado e usando como produtos e destinos turísticos. Pela Estrada Real e seus caminhos pioneiros
desbravadores do território desconhecidos, inóspito, já nos anos do século XVIII, surgiram as cidades históricas que obrigam acervos artísticos e arquitetônicos, integrantes do barroco colonial mineiro e que têm reconhecimento internacional por sua escolaridade e singularidade, incluindo pelo Unesco na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade. Com isso, requeremos que o presente seja expedido com os sinceros e efusivos cumprimentos desta Casa de Leis, reconhecendo a importância e manifesto aos votos de sinceros apoio. Ouro Branco, 27 de abril de 2021. Essa moção é de todos os vereadores. Leandro, Marcelo Souza, Neymar Magalhães Meireles, Imar Vieira, José Heleno de Souza, José Erenildo Freire de Andrade, Nilma Aparecida Silva, Rodrigo Vieira Duarte, Valéria de Melo Nunes Lopes, Warley Regino Pereira. Moção de pesar número 13, 2021. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Geraldo Henrique da Silva pelo seu falecimento, ocorrido no dia 28 de 4 de 2021. Ouro Branco, 29 de abril de 2021. De autoria do vereador Imar Vieira. Pronunciamento, vereador inscrito como orador, 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Convido o vereador José Erenildo Freire de Andrade. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Hoje eu quero ser rápido e gostaria só aqui de fazer um agradecimento ao Poder Executivo e à Secretaria de Saúde por ter transferido o Centro Psicológico de Referência da Criança, o CEPRAC, né, porque eu acho que todos visitaram onde era o antigo, onde eles faziam o atendimento. Era muito precário, né? Eu visitei lá quando era o CEPRAC e o CAPS junto, e já não oferecia condições de ter um atendimento médico naquele local. Hoje o CEPRAC estão atendendo aqui nessa rua aqui, do lado do Bradesco, descendo ali o Bradesco. Se eu não me engano, é a rua Francisco Peixoto, número 42. Estão numa instalação nova, né, que oferece mais condições aos usuários. Então, agradecer à Secretaria de Saúde, agradecer ao prefeito por ter atendido os pedidos de vários vereadores aqui que chegaram a pedir que fosse locado um canto com mais conforto para atender essas crianças, né? E também gostaria, desde já, aproveitando que domingo é Dia das Mães, já está para desejar Feliz Dia das Mães para todas essas mães, que esse ano e o ano passado estão sendo umas mães guerreiras, além de ser excelente mãe, ainda estão ajudando os filhos nos seus deveres escolares, né? Estão sendo praticamente a professora dos seus filhos. Então, assim, desejar um Dia das Mães cheio de muita alegria, muita paz, muita saúde para todas as mães do nosso município e de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Só são essas minhas considerações. Com a palavra, a vereadora Nilma Aparecida Silva. Boa noite a todos e a todas. Vereador Lã, muito obrigado pelos cumprimentos. Também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para a companheira Valéria, para as servidoras aqui dessa casa, que também são mães. Muito obrigada e parabéns para vocês. Vocês que deixam seus filhos em casa para vir nos ajudar aqui na nossa tarefa. Muito obrigada. Gente, vamos falar de um assunto que nunca é demais falar, né? O Covid. Nós tivemos, eu peguei essas informações do Alto Paropeba, Tony, inclusive uma informação que eu não sabia, tomei conhecimento pelo jornal. Nós temos 3.211 pessoas
que tiveram Covid em Ouro Branco. É quase 10% da população teve Covid em Ouro Branco, é um número muito alto. O que eu não sabia é que nós tivemos 5 bebês com Covid. 5 bebês com menos de 5 anos com Covid. Nós tivemos 31 crianças de até 9 anos com Covid. As crianças que as mães saem sem máscara, que vão para o supermercado, a gente vê a criança passando a mãozinha nas prateleiras, no carrinho, às vezes até deitadas no chão. Está aí o resultado, né? Porque a criança não consegue lidar com a questão de higiene, né? Ela continua se comportando como se não tivéssemos numa pandemia. E nós, pais, é que temos que ter essa responsabilidade de não estar levando essas crianças para esses locais. Nós temos hoje 12 pessoas internadas. Aí vocês vão pensar, 12 idosos? Não, gente, a Covid hoje não é mais uma doença de idosos. Nós temos uma pessoa de 20 anos internada, nós temos uma pessoa de 36 anos internada, uma de 37, outra de 42, uma de 54, 55, 56, 65, 67, 68, 70 e 77. A mais velha tem 77 anos. Então, está claro pelos números de Ouro Branco e do país que o Covid hoje não é mais uma prerrogativa de pessoas idosas. Ela está atingindo todas as idades. Inclusive, está matando todas as idades. Nós tivemos 29 óbitos já confirmados na nossa cidade de coronavírus, que eu acho que é um número alto, né, para uma cidade com tão poucos, com 40 mil pessoas, é muito alto esse número. As vacinas estão sendo aplicadas de acordo com as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e pelos grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Hoje nós estamos vacinando os idosos acima de 62 anos, de segunda a sábado, de 8 às 16h30. Queria pedir mais uma vez às pessoas que esperem essa vacina em casa, para que a gente possa, o mais rápido possível, terminar essa vacinação. Aproveitar e agradecer à equipe da saúde e os responsáveis pela vacinação, que têm trabalhado de segunda a sábado, inclusive nos feriados, fazendo a aplicação da vacina. Agradecer a vocês, enfermeiras, coordenadoras, técnicas de enfermagem, agentes de saúde que têm organizado essas listas, agradecer a toda a equipe da vacinação pelo empenho de vocês nessa vacinação. E eu queria falar também, gente, da necessidade que a gente tem de ter uma empatia pelos profissionais da saúde. Não vou falar de fora do Brasil, não, porque na verdade, eu conheço mais a realidade do nosso país. Os médicos do país inteiro estão exaustos. As enfermeiras do país inteiro estão exaustos. Então, quando a gente chegar numa emergência de uma policlínica, gente, vamos ter empatia. Tem médico trabalhando, gente, sem folga, emendando um turno no outro, porque não tem médico, gente. Os hospitais estão com falta de profissionais. Então, os profissionais estão tendo que se desdobrar para poder cobrir a necessidade médica para o tratamento de Covid. E não é diferente do nosso município. Então, vamos ter empatia, vamos respeitar o horário de almoço dos médicos, vamos conversar, vamos chegar na recepção do hospital, vamos conversar, as pessoas estão cansadas. Empatia e respeito pelo profissional que está lutando na frente da pandemia, inclusive muitas pessoas, muitos enfermeiros, muitos médicos morrendo de Covid. Vamos ter empatia. Eu estive no hospital sábado com o meu afilhado, ele é um bebê de 2 anos. Eu esperei lá 1 hora. Se eu tivesse ido na FOB, teria esperado também 1 hora, porque eu tenho plano de saúde, e eu vejo na FOB as pessoas esperando 1, 2 horas, se não é emergência, até 3 horas, para ser atendido lá no pronto atendimento. Então, vamos ter mais empatia com esses médicos, com esses profissionais da saúde, que estão muito cansados, estão trabalhando demais, trabalhando sob pressão, muita gente morrendo na mão deles. Eu acho que a gente precisa
precisamos nos colocar no lugar desses profissionais, entender a situação que esses profissionais estão passando. Eles estão sobrecarregados, estão cansados e não tem como descansar, porque não tem quantidade de médicos suficiente para atender todos os hospitais, todas as emergências, todos os CTIs, os hospitais de campanha. Não tem profissional que dê conta de trabalhar com folga. Está trabalhando todo mundo no limite apertados. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Valéria de Mello Nunes Lopes. Obrigada, senhor presidente. Alô? Boa noite a todas e a todos, aos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. E vou começar a minha fala também pela Covid, que é o assunto que nos preocupa a todos. E, como a vereadora Nilma até já começou o assunto, é só porque a gente vem batalhando e pedindo aí, eu vou pedir ao vereador Dezinho, que é o líder do governo, né, para que reforce junto ao Executivo a necessidade de informação, né, sobre a vacinação, como ela está acontecendo. A gente tem recebido semanalmente um anúncio, né, da Prefeitura, com qual grupo que está sendo vacinado. E nesse anúncio, as pessoas da área rural também estão cobrando, e da área rural? Né? A maioria dos anúncios que nós temos recebido são referentes à área urbana, né? E as pessoas da área rural também estão perguntando qual que é o calendário de vacinação da área rural, né? Para que a área rural também seja incluído nesse anúncio da vacinação. Outra questão é que eu até já fiz sugestão, até através das redes sociais, até junto à Prefeitura também, da possibilidade, essa idade que a gente já começa a vacinar, a partir dos 62 esta semana, já é uma idade que tem muito mais mobilidade, né? É considerado como idoso, mas é uma faixa etária que já tem muita mobilidade. Então, por que não utilizar um drive-thru, utilizar uma outra forma de vacinação que não seja de casa em casa? Porque é muito lento, as pessoas... E a gente vem reportar aqui, sábado mesmo, essa semana passada, aconteceu um caso. Era uma moradora do Pioneiros que iria receber a vacinação na sexta. Ela ficou em casa a sexta-feira toda, aguardando a equipe de vacinação. Não apareceu. Não, no sábado tem a repescagem. Esperou sábado também, devia ser umas 14 horas, também não tinha aparecido ninguém na casa dela para fazer essa vacinação. Então, eu até a orientei que fosse a UBS do Pioneiros, onde a coordenação realmente tem trabalhado até os sábados e feriado, porque sábado foi feriado, né, 1º de maio, e depois dela recorrer, então, ao posto de saúde, aí a equipe foi à casa dela e a vacinou, né? Então, tem acontecido muitos desses casos, que às vezes a equipe é muita gente, às vezes tem muito desencontro. Então, acho que poderia agilizar a partir de agora com algum outro procedimento do drive-thru que facilitaria, descansaria um pouco a equipe também, que já deve estar exausta, porque realmente tem trabalhado demais, como a vereadora Nilma colocou, e poderia ajudar muito, né, nesse sentido. Informar também que a gente já está aí para a nossa comunidade com pré-cadastramento das pessoas de 18 até 59 anos que são portadoras de alguma comorbidade. Então, a Prefeitura já está recebendo um pré-cadastramento dessas pessoas que sofrem aí com algum tipo de comorbidade, para que elas também entrem nessa listagem de vacinação. Um outro ponto que eu queria colocar, presidente, eu vi no anúncio nas redes sociais até da Prefeitura também, o anúncio de uma audiência pública no dia 12 de maio agora, para tratar sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que estabelece o planejamento de longo prazo da Prefeitura. Todas as prefeituras precisam fazer, né? Então, ela estabelece o planejamento do Executivo para os próximos 4 anos. E essa audiência pública já está anunciada, pelo menos eu não recebi ainda nada sobre essa matéria, né? Então, a Casa Legislativa que vai votar a matéria ainda não recebeu ainda nada sobre essa matéria. É uma matéria longa,
que requer de todos nós um estudo aprofundado, não é coisa que se deva fazer de um dia para o outro. Então, a gente precisa de prazo para estudar e para poder votar com consciência, né? Então, a gente requer, eu venho requerer que nos seja encaminhado a LDO para que a gente possa iniciar esses estudos de apreciação. Só fiz o pedido hoje também, fui informado, mas vamos falar de boca a boca, não chegou nada aqui na casa. Fiz o pedido, vão estar encaminhando amanhã, mas com atraso, é claro. Então é complicado, né? Porque é uma matéria pesada, né? É porque essa audiência, eles fazem essa audiência mesmo, deles, depois eles enviam para nós e nós temos nosso prazo de estudo. É de praxe, todas as vezes acontece isso. Eu também vi pela rede social, como ela colocou. Aí eu tive com o Arthur, falei com ele falou, não, Leandro, eu vou estar mandando amanhã. Eu falei, quando fosse, manda antes. Mas a gente tem um prazo, mas não custa nada também mandarem antes, né? É porque realmente o executivo, é até determinação, né, de que o executivo, ao elaborar, antes de elaborar, ele deveria ter feito uma audiência pública, né, com toda a população, para ouvir o que a população espera, né, enquanto planejamento de longo prazo. Mas muitas das vezes a LDO é um reflexo, inclusive, da campanha do executivo que foi vitorioso, né? Ele já fez uma proposta para a população e a população votou e elegeu dentro das propostas que foram colocadas pelo executivo, né? Então, basicamente, a base deve ser essa, né? Mas só para que a gente pudesse ter um tempo, né? Não sei se até o final de maio, o jurídico aí, as meninas, até o final de maio que a gente tem que votar, a LDO? Pois imagine, se está fazendo no dia 12 de maio, uma audiência pública ainda para ouvir a população, se ainda vai elaborar ou fazer os acertos da LDO no dia 12, para que depois sejam feitos os acertos, para chegar a esta casa, para a gente ter até o final do mês para votar, é muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo para que a gente vai ter para fazer uma análise de um projeto de lei tão complexo como é a LDO. Queria colocar também... Pois não, Décio? Eu queria falar que eu vou conversar com os pessoal responsáveis pela saúde, pelo executivo, para ver se essas pessoas abaixo de 60 anos, todos fossem vacinados nos postos de saúde. Tem toda a razão mesmo, porque não justifica. Em casa, a pessoa fica lá o dia inteiro esperando. E na zona rural, eu vou pedir para eles colocar uma divulgação melhor, né? Entendeu? Nas redes sociais, aí, tá bom? Ok. E por último não, que ainda eu gostaria de colocar aqui sobre a atuação dos conselhos, até entrei com requerimento aqui da importância dos conselhos municipais, até porque hoje quase todos os conselhos, principalmente os que têm sido criados por último, todos eles têm atrelados a ele um fundo. Então, tem um recurso público que este conselho gerencia. E na semana passada, na sexta-feira, eu pedi para participar da reunião do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental, que é um conselho que foi criado para receber os recursos que a ARSAI, que é a agência reguladora, né, de saneamento básico do município, ligado aí à Copasa, tem feito ao município, não sei o percentual correto, na casa aí de 4%, sobre o que nós pagamos, né, para a Copasa no município. Então, a ARSAI devolve para o município, para este fundo de saneamento ambiental, para que o município faça ações de saneamento ambiental. Né? Então, o município tem recebido aí na casa de R$50 mil por mês deste fundo, que tem sido depositado neste fundo. O fundo hoje está na casa de R$260 mil, e o Conselho está deliberando, e eu achei muito boa a proposta do Conselho, que é sobre a execução o tratamento do esgotamento sanitário da área rural. Então, vão começar com as escolas e os postos de saúde, né? Então, estão estudando qual que é a melhor opção, se vai ser um tipo de fossa ou se vai ser um biodigestor,
qual que é a tecnologia que será utilizada. Então, vamos começar com as escolas e os postos de saúde, que são públicos, né? E a gente tem que começar dando exemplo também pelo público, né? E a Secretaria de Meio Ambiente, né, junto com o Conselho, também está fazendo o cadastramento de famílias, numa primeira ideia de 250 famílias que também serão contempladas com a construção de fossas. Tem um modelo da Emater, que deve ser o que é utilizado, que é uma tecnologia de fácil execução, então de baixo custo, né? E a prefeitura entraria com algum apoio aí de maquinário para poder fazer. Eu acho que é um projeto fantástico e a gente precisa acompanhar isso, né? Essa execução desse recurso, ok? Então, é fantástico e por isso até entrei com recurso aí de que quem dera todo mundo pudesse participar dos conselhos, né? E acompanhar o que tem sido feito. E só para finalizar, cumprimentar as mães, né, pelo nosso dia aí no domingo, em especial, né, nesse momento de pandemia, as mães vivendo momentos muito complicados com as crianças em casa. E isso vem reforçar um pedido nosso também, que é do retorno da maternidade para o Hospital Raimundo Campos. A gente já fez esse pedido aqui já algumas vezes e a gente aproveita o Dia das Mães para reiterar este pedido do retorno da maternidade do Hospital Raimundo Campos. Muito obrigada, senhor presidente. Segunda parte. Ordem do dia. Projeto de Lei número 22/2021 autoriza o Poder Executivo a subsidiar a concessão do transporte coletivo municipal. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento público e dá outras providências. O projeto encontra-se em diligência na comissão. Presidente. Com a palavra, vereador. Pela ordem, licença. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, a todos que estão assistindo. Eu queria só esse momento para poder explicar a situação desse projeto. Esse projeto número 22 se trata do pedido que foi encaminhado ao Executivo, um pedido de criar um subsídio para poder equilibrar o contrato de concessão entre a empresa Turim, que presta o serviço de transporte público, né, ao município. O que acontece? O transporte público tem uma função social e essencial. Então, como não pode colocar um valor livremente, né, como a empresa julgar necessário, né, por causa senão vai acarretar um peso muito grande para os usuários. Então, e para fazer isso tem que ter uma autorização da Casa Legislativa para esse aumento. Não, mas o aumento quem dá é o Executivo. Não, mas eles caminham para a gente a aprovação. Não. Então, eles estão pedindo aprovação para subsídio. Não, eu só estou explicando porque ele não pode, a empresa de ônibus, ele não pode aumentar a passagem de acordo com a vontade dela. Ela tem que pedir uma autorização para o Executivo, exato, não para o Legislativo, é porque você confundiu. O Executivo. Mas ela não pode aumentar pela sua vontade. Não. Então, para o contrato, essa concessão ter equilíbrio de contas, pela situação que ele está passando, pela pandemia, pela redução de número de usuários, ele solicitou um subsídio de aproximadamente R$900 mil. E encaminhou para essa casa para poder fazer a autorização. Na análise inicial que nós fizemos, a gente não tinha todos os números necessários para a gente autorizar. Consequentemente, nós pedimos duas reuniões que aconteceram com o pessoal do Executivo, pedimos algumas diligências, alguns documentos, alguns números, e creio que foi semana passada, nós fizemos a última reunião com o Executivo e ficou combinado que ele faria uns estudos mais aprofundados para chegar no número ideal, né? Se esse pedido que foi feito pela Turim e os números apresentados condizem com a nossa realidade e com a realidade do pedido deles. Então, essa demora, vamos dizer assim, para tomar uma decisão,
que a gente está fazendo as comissões, é porque a gente ainda não tem documento suficiente, nem informações suficientes para embasar uma decisão dessa casa. Então, nós temos vamos dizer, o poder de solicitar documentos, solicitar medidas, solicitar providências, solicitar diligências, até que a gente esteja totalmente convicto para poder dar essa decisão. Então, a gente está tomando os cuidados necessários, fazendo todas as análises necessárias, até que a gente tenha um número correto, né, uma decisão correta para poder aprovar isso ou não. Então, a gente só estou explicando essa situação, porque esse projeto entrou alguns dias atrás, e eu creio a segunda semana que a gente não tomou essa decisão. Então, essa decisão está sendo tomada de forma totalmente analítica, bem cuidadosa, para nenhum lado ser lesado ou tomar um prejuízo. Obrigado, presidente. Só para complementar, senhor presidente. Com a palavra. Como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, né? Então, eu solicitei na última reunião, junto com o Executivo, que nos fosse apresentado um estudo detalhado. Na realidade, nós aqui da Casa, nós temos o dever, né, de estudar todo o projeto em profundidade. E é isso que nós estamos fazendo, né? E não podemos votar um projeto dessa magnitude sem ter todos os conhecimentos necessários, porque o reflexo é diretamente na população. Não vai haver aumento de passagem? Pode não haver aumento de passagem, que não é o que está sendo pedido, é um subsídio. Mas o recurso que a Prefeitura disponibiliza para um subsídio é recurso que ela deixa de utilizar em outra obra, em outro serviço da população, né? Então, é preciso de ter essa responsabilidade muito grande. E na semana passada, eu até citei aqui que alguns municípios, ao final das contas, viram que não havia necessidade. Por isso, a importância de se contratar uma empresa especializada no assunto para que nos subsidie e que a gente possa votar com segurança. Essa situação nós estamos aguardando, então, que o Executivo nos dê toda a segurança e todos os dados para que a gente possa proceder à votação. Só continuando também, essas reuniões, esses pedidos estão ocorrendo bem antes, até enquanto você estava licenciada, né? Então, constantemente a gente está participando de várias reuniões e fazendo vários pedidos para que isso aconteça de forma bem consciente. A decisão tomada seja bem embasada com documentos. Então, essa medida está sendo tomada bem anterior, né? A solicitação de estudos, dados e tudo. Obrigado, vereadores, pelo esclarecimento. Projeto de lei número 25/2021, que altera dispositivos das leis número 2045/2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Ouro Branco, 2299/2018, que nos dispõe sobre política de trânsito, transporte e mobilidade no município de Ouro Branco, instituindo Sistema Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, o Fundo Municipal de Trânsito e da outras providências. Senhor presidente, Com a palavra. Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, só por uma questão de redação, porque eles aqui no corpo da lei não especificam a secretaria, né? Eles colocam de uma maneira genérica, e eu acho que a gente precisa de ter a secretaria nominada. Então, por essa questão, vou pedir vistas para entrar com essa emenda. Pedido de vista concedido. Projeto de lei número 26/2021, que denomina ações do programa Ouro Branco Meu Lar, altera as leis da EURB 2289, de 23 de agosto de 2018 e 2438, de 11 de agosto de 2020 e da outras providências. Presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto, por gentileza. Já estudei e vou apresentar uma emenda dele. Pedido de vista concedido.
Os requerimentos 134 a 159 a 160/2021 já foi lido inicialmente. Coloco os requerimentos em discussão. Ô, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Deixa eu te falar. Esse requerimento 139, que quebra molas lá em frente ao bar do Lili na Geada, ali tem que tomar uma providência rápido, porque é muita população ali, e ali é um movimento muito grande final de semana. Então, eu peço que aprove esse requerimento e tome essa providência o mais rápido possível o Executivo. E o requerimento 142 é ali no Campo Grande, ali a rua Geraldo Simplício Henriqueta. Ali o que acontece é um morro e o asfalto embaixo. Aí o que acontece? A escória, o cascalho, vem tudo para o asfalto para embaixo, aí está tornando muito perigoso ali. Então, eu fazer ali uns 50, 100 metros de asfalto ali já resolve o problema daquela população ali. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra. Eu gostaria... Nilma, por favor, o seu requerimento de número 136, dos bebedouros, eu só queria que... A gente sabe da necessidade dos bebedouros, mas não sei se nesse momento da pandemia, se isso seria... Não, é porque qual que foi a sua avaliação? Isso vai levar um ano para ser resolvido, né, Valéria? Ou mais, né? É aquele bebedouro que tem ali na Marisa de Souza Mendes, na academia. Na academia ali. Então, como vai levar muito tempo, e as pessoas estão me pedindo isso também há muito tempo, eu fiz o requerimento e, obviamente, que vai ser feito quando não tiver pandemia. Faltou eu escrever isso, mas vai ter que planejar, sim, fazer convênio com a Copasa, sim, então vai demorar no mínimo um ano. Ok. Ilan, o seu de número 155, eu não consegui entender do que era. A gente está pedindo que o setor responsável da administração, quando a gente faça a denominação de alguma via, alguma rua, que envia essa lei para a CEMIG, Copasa, Correio, porque as pessoas estão chegando lá e eles não têm essas leis lá. Entendi. E o pessoal acaba não resolvendo. Perde um dia de serviço para ir lá pedir uma transferência para a rua fulano de tal e não tem existência dessa rua. E tem rua que já foi votada desde o ano passado e eles não têm conhecimento ainda. Okay. Então a gente está pedindo que eles enviem essas ruas para o Correio, CEMIG, Copasa e outros órgãos aí. E só a coincidência, né, do mim e do Neymar de solicitar o mesmo trecho, né, porque realmente é um trecho que a gente não ficou sem entender, né, porque que deixaram ali 100 metros sem asfaltar, asfaltaram metade da rua e não asfaltaram o restante, né? Fizeram a movimentação de terra no trecho, mas asfaltaram só um pedaço, não dá para entender, né, porque que isso não se deu no trecho completo, só para reforçar isso daí dessa necessidade e importância aí. Muito obrigada. Continua a discussão. Presidente, licença. Com a palavra. Como a vereadora Valéria falou, esse requerimento que foi na José Rezende Costa Pai, a gente observou que houve um procedimento lá para que seja asfaltado, mas só parte da rua, não foi a rua toda. Então, o que nós fizemos? Nós fomos no local, acompanhamos a situação e solicitamos, né, como você também está fazendo, né, que seja concluído, né, porque isso daqui, essa poeira que está sendo levantada pela intervenção que foi feita no local pode causar problemas respiratórios. Sim. Hoje, sim, nas pessoas. Então, nós tomamos essas atitudes, que é nossa função. Nós temos a prerrogativa de ver uma situação e solicitar ao município que faça essa ação. Então, isso é uma parte das nossas funções. Uma outra coincidência que foi a vereadora Nilma apresentou sobre a mudança da iluminação no SAMU, próximo ao SAMU, consequentemente próximo à delegacia, e está sendo pedido constante dos vereadores essa mudança na iluminação. Não foi você, não foi eu, não foi outros vereadores e vereadora. Já está mais que clara a necessidade de evolução, desenvolvimento, mudança da nossa iluminação pública. A iluminação de LED está mais que clara
que, além de ter uma eficiência muito maior, há também uma economia muito grande nisso, né? Então, eu peço ao município que seja atento, mais célere nessa mudança, né, nessa melhoria da iluminação pública da nossa cidade. Uma outra consideração que eu quero fazer, senhor presidente, foi um requerimento que eu fiz, são outros 2 requerimentos, licença. O município asfaltou diversas áreas da cidade e até o momento não há sinalização correta, com sinalização horizontal e vertical. Isso daqui pode causar risco de acidentes, né? Até necessidade também da identificação correta da mão, direção local de estacionamento, essas coisas, até para evitar que o usuário do trânsito seja prejudicado por ter uma infração incluída em seu prontuário, sem ter a ciência, você tem ciência total de qual é a situação da circulação daquele local. A gente sabe que uma das premissas do Código de Trânsito Brasileiro é a educação. E para ter educação, tem que ter umas coisas bem claras, bem sinalizadas. Então, a gente pede também ao município que proceda a sinalização e a colocação de placas. Só uma parte, vereador, que não é só nas ruas que estão com asfalto novo, não. Na cidade inteira. Sim, na cidade. Está precisando de fazer essa sinalização. Os quebra-molas não sinalizados, então é geral na cidade, isso precisa realmente eu tinha feito um requerimento anterior falando sobre a necessidade de sinalização na zona rural e na cidade no seu todo, devido à precariedade, né? Até o desgaste pelo tempo, essas coisas. Então, esse requerimento agora está complementando um requerimento anterior. Entendi. Onde houve a intervenção do asfaltamento em várias áreas, né? Então, se eles fizeram aglutinar os dois requerimentos, realmente vai tomar uma atitude em geral. Vereador Neymar, em 2020 eu fiz um requerimento de sinalização, porque realmente a nossa sinalização, ela não tem a qualidade da sinalização dos grandes centros. Belo Horizonte, por exemplo, faz a sinalização emborrachada, ela dura 5, 10 anos. A nossa é uma tinta mais comum, sim. Então é no mínimo de 2 anos tem que fazer essa renovação dessas pinturas. Porque hoje, não sei se vocês percebem, eu como motorista percebo, e como pedestre, que os motoristas estão respeitando as faixas de pedestre. Mas se elas estão apagadas, não existe a faixa, então não tem o respeito pela sinalização. Até a questão de estacionamento, né? Hoje até uma pessoa mesmo me colocou aqui no centro, na rua Santo Antônio, que tem uma garagem, mas não está sinalizado na frente da garagem dela que não pode estacionar. Então, vira e mexe, tem que chamar a polícia. Não precisa, né? Não vai sinalizar, em frente à garagem, tem que tomar a carteira da pessoa. Não precisa, né? Mas precisa. Ali no Santo Antônio acaba acontecendo. O rebaixamento de garagem, estacionar em frente ao rebaixamento de garagem já é infração de trânsito. Sim. Mas mesmo assim, né, algumas coisas precisam para reforçar a visualização. Sim, facilitar a visualização. É necessário. O outro requerimento que eu fiz, assinado juntamente com a vereadora Nilma, foi a solicitação de informações a respeito quais as medidas serão tomadas se haverá retorno das aulas presenciais ou não. A gente sabe muito bem que o Minas Consciente já falou que quando passar para a onda amarela, pode ser retomada as aulas presenciais. E em conversa com a secretária de Educação, Edivânia, ela falou que na onda amarela será verificado isso. Gente, mas a gente já está na onda roxa, na onda vermelha, a gente não precisa esperar a onda amarela para tomar uma decisão e tomar algumas atitudes. Eu acho que a gente já está no momento para fazer esse planejamento, para tomar essas providências que são necessárias. Eu conversei com o secretário de governo, Arthur, ele falou que as escolas já estão adaptadas para retorno das aulas híbridas, né, ou presenciais com revezamento. Então, é só pedindo informações para a gente repassar para toda a população sobre a previsibilidade de retorno ou não das aulas.
É só um pedido de informação. Isso daqui a gente tem a obrigação de deixar claro para as pessoas, porque hoje nós vivemos uma desinformação, um vácuo de atitudes e planejamentos que serão tomados. Então, esse pedido feito pela Nilma e eu é que a gente consiga, essa casa, receber informações das providências que serão tomadas. Tá? Senhor presidente, nesse sentido, haveria possibilidade, hoje até uma pessoa de Congonhas fez contato comigo, parece que Congonhas vai realizar uma audiência pública para discutir essa questão. De repente, a gente poderia também encaminhar uma audiência, fazer um debate, né, sobre essa realidade que já está batendo a porta mesmo, né, dessa questão do retorno às aulas, como isso vai se dar, a própria questão de vacinação que Nilma até colocou, né, dos professores, mas aí ela hoje mesmo já estava me falando que acho que o Supremo, não sei quem lá, que já autuou estados que estão vacinando o professor, né, sem ser pela determinação do Ministério. Então, é um momento muito complexo. A gente entende a dificuldade das famílias, a ansiedade também dos profissionais da educação. Então, de repente, se a gente pudesse, a casa, promover um debate, uma audiência para a gente fazer essa discussão, também acho que poderia ser interessante. Ok, a gente vai ver a possibilidade. Já foi até uma pergunta também que eu fiz ao próprio prefeito, eu tive reunido com ele nessa segunda-feira, ontem, tá? E eles já estão conversando lá entre o executivo e diz eles que assim que houver qualquer possibilidade de retorno às aulas, essa casa vai ser informada com antecedência. Eu também tive alguns questionamentos, até pelo WhatsApp, pelas redes sociais, desse possível retorno das aulas presenciais. Mas hoje o que a gente tem é o mesmo que as pessoas têm perguntado, a gente não sabe, né, como vai ser. Agora é o momento, aguardar. Pode ser que no futuro próximo a gente tenha essa ferramenta que é a audiência, mas o momento agora é aguardar uma posição, né? Vamos ver se a gente volta para essa onda amarela e ver uma posição também do Executivo, na qual também, dependendo qual seja, não somos obrigados a concordar, é claro, né? Presidente. Com a palavra, vereador. Vou aproveitar o anseio, né, do requerimento, se eu não me engano, do José Heleno e do senhor sobre o asfalto em Olaria, e aproveitar para tranquilizar a população de Olaria. Antes do período eleitoral e durante o período eleitoral, surgiu um grande boato que o asfalto em Olaria não tinha chegado devido a ter sido contra. Só aproveitar o momento para esclarecer que nunca houve nenhum projeto específico aqui na Câmara Municipal sobre o asfalto em Olaria, e todos os projetos que chegaram aqui para aprovar recursos, né, para asfaltar, eu fui favorável. Então, parabenizar, eu espero que realmente seja asfaltado lá, e sempre terá meu apoio, né? É só para aproveitar o anseio e desmentir esse boato que, infelizmente, acontece e se torna verdade, porque até hoje tem pessoas de lá que me cobram isso e me culpa de não ter o asfalto lá, porque eu fui contra e jamais seria contra uma situação dessa. Então, parabenizar todos os vereadores pelo requerimento, e são só essas minhas considerações. Obrigado. Vereador, período de campanha a gente vê tudo, né? Mas quem teve nessa casa aqui sabe que você sempre teve um apreço por Olaria, sempre correr atrás por melhorias por lá. E esse requerimento, eu já tive conversando com o prefeito, a gente já tá correndo atrás de recurso, tá? E tenho certeza que o trecho, né, que é o Jardim Belo Horizonte, né, a Olaria vai ser asfaltada em breve. Senhor presidente, Com a palavra. Solicitando que esse serviço seja feito com qualidade, né? Porque eu já estive na Olaria e o asfalto que foi feito pouco antes do período eleitoral, né, das eleições, ele acabou com muito pouco prazo. Então, é preciso, sim, fazer, né, esse serviço. É um serviço que a comunidade anseia, é um serviço necessário, mas é preciso que ele seja feito com qualidade. Por isso, eu entrei com requerimento aqui pedindo os contratos de asfalto,
né, a própria Estrada da Geada, que a gente continua vendo problemas. Rodovia da Batata. A Rodovia da Batata, né, no trecho lá da Geada, então a gente continua vendo problemas, né? A drenagem pluvial, se ela não for feita dentro da técnica da engenharia, ou se ela não for feita, é o que nós estamos vendo, o asfalto está todo prejudicado. Na olaria, a mesma coisa, o asfalto parece que nem teve asfalto dentro da olaria, porque ele se soltou inteiro, né? Então, o que a gente quer é que o serviço seja feito, que o recurso seja utilizado, mas com qualidade, com responsabilidade. É o que esperamos, né, vereador? E é o que você tem feito, pedindo a documentação para verificar, que é o nosso papel, né? Fiscalizar. Coloco os requerimentos em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os referidos requerimentos em discussão e votação única. A moção de pesar já foi lida, mas eu vou pedir ao vereador que faça a leitura de novo. 13/2021. Moção de pesar número 13 de 2021. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Geraldo Henrique da Silva pelo seu falecimento ocorrido no dia 28/4/2021. De autoria do vereador Imar Vieira. Faremos agora 1 minuto de silêncio em respeito ao falecido. Em conformidade com o artigo 56º do Regimento Interno, designo o vereador Warley Egino Pereira para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Nomeio comissão especial formada pelos vereadores Nilma Aparecida Silva, José Irenildo Freire de Andrade e José Heleno de Souza para fornecer parecer sobre o projeto de resolução número 01/2021. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 22 e 25 e 26/2021. Projeto de resolução 01/2021. Requerimentos 131, 132, 133, 138 e 149/2021. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.